Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Combinado? Te espero na loja assombrada. Mas agora vamos para o relato de hoje, que é este daqui: o apartamento, o Exu e o choro. Vamos ver do que se trata. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, sou fulana e hoje trago a vocês um momento vivido recentemente por mim e alguns dos meus familiares. Talvez esse relato fique grande, porque existem alguns detalhes que precisam ser contados para que vocês entendam o todo da situação. Como já falei em outros relatos que já enviei ao canal, sempre tive mediunidade. E atualmente sinto que isso tem crescido gradativamente. Tenho visto coisas e escutado durante orações, como a vez em que ouvi o nome do meu primo enquanto orava São Miguel Arcanjo, mas isso já faz parte de uma outra história. Eu vou dividir em capítulos para tentar facilitar a explicação de tudo. E fique de boa, mulher, os nomes já estão trocados. Muito obrigada. Só lembrando aqui que esse relato é de setembro de 2021, tá? Bom, a história do apartamento. Como uma daquelas famílias humildes de interior, minha avó e meu avô maternos tiveram 7 filhos. Viviam bem e felizes com o pouco que tinham. Meu avô trabalhava em uma usina e minha avó, dona de casa e exímia costureira, estavam contentes e sempre unidos. Após a morte por um AVC do meu avô e um grave acidente de carro, minha avó sofreu no mesmo dia. Após a morte por um AVC do meu avô e um grave acidente de carro que a minha avó sofreu no mesmo dia, a família precisou se dividir e os filhos ficaram espalhados nas casas dos tios até que toda a situação melhorasse. A filha mais velha, minha madrinha Lúcia, foi a primeira a casar e conquistar as suas coisas, entre elas o apartamento onde mais tarde cederia para que minha avó e seus irmãos morassem. Ao longo dos anos, sempre ajudou com as contas, pagava o condomínio e fazia o mercado. O tempo passou e cada um desses foi casando, indo embora, e lá ficaram apenas a minha avó e uma das filhas com seus 2 filhos. Um adendo aqui. Apesar de ter só 25 anos, eu entendo perfeitamente o valor das coisas, pois eu fui obrigada a me virar muito cedo após a morte da minha mãe quando eu tinha 17 anos. Mas essa minha tia, em particular, dedicou-se inteiramente a essa vivência. Então acho que não entendia muito bem o valor das coisas. Como assim? Peraí. É que vivência é um adendo aqui. Apesar de eu ter só 25 anos, eu entendo perfeitamente o valor das coisas. Fui obrigada desde cedo, tal, a me virar. Mas essa minha tia em particular dedicou-se inteiramente a essa vivência. Que vivência? Como assim? Então eu acho que ela não entendia muito bem o valor das coisas. E qual o resultado? O apartamento, que custou tanto suor, trabalho e lágrimas ao longo do tempo, deteriorou-se, custando a minha madrinha uma fortuna para realizar uma reforma. O problema é que não foram só paredes e azulejos que ficaram prejudicados. Após a morte da minha avó e as tentativas falidas de seguir uma religião e, por fim, a falta dela, acumularam várias energias, deixando tudo muito pior. Tá, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. A madrinha, né, a tia que fez tudo isso, uma das filhas, a mais velha, é isso? A filha mais velha, minha madrinha, ela casou, conquistou as coisas, o apartamento, pegou um apartamento e deu para a mãe e para os irmãos morarem. Aí acabou ficando só a avó, a mãe dela, a avó da moça que nos conta o relato, e uma tia. E uma das filhas com 2 filhos. Ficou a avó, 2 netos e uma filha, né? Só que essa filha
pelo que eu entendi aqui, não deu valor para esse apartamento, não cuidou, deteriorou, tentou seguir uma religião, não seguiu, mas acumulou algumas energias no apartamento. Talvez tenha feito algumas coisas ali que não deram certo e tudo bem. Bom, continuando. Capítulo 2 aqui. Elisângela, a caçula. Como em todas as famílias grandes, geralmente um dos filhos acaba por abdicar mais de sair de casa para poder tomar conta dos pais na velhice. Essa foi a minha tia Elisângela, a filha mais nova, de uma espiritualidade elevadíssima e mais apegada à minha avó. Cuidou dela durante a velhice e abriu mão de empregos e oportunidades por amor. Seu filho mais velho tem uma personalidade péssima. Brigou com toda a família e o mais novo, Luiz, herdou da mãe a doçura e o dom de ajudar os outros através da espiritualidade. O problema é que este não consegue terminar nada que começa. Sempre teve problemas com depressão e dificuldade em lidar com sua sensibilidade. Quando jovem, Luiz sempre acabava sendo pego por espíritos oportunistas que vagavam e o atormentavam. Ele sofria muito por não conseguir prosperar, nunca entendia por que as coisas não davam certo e, além de tudo, tinha o orgulho que não permitia que ele admitisse que precisava se curvar à religião e abraçar aquele que o protegia. Capítulo 3. A espiritualidade, o Exu e a perturbação. Algum tempo antes de se mudarem de lá, o meu primo Luiz decidiu que iria se dedicar à Umbanda. Chegou a se batizar e assim assumir um compromisso com o seu guia, um Exu. Sentado assim dentro do apartamento, sentando, não sentado. Chegou a se batizar e assim assumir um compromisso com seu guia, um Exu. Sentando assim dentro do apartamento um altar a ele. Um período tranquilo, onde as coisas pareciam caminhar. Infelizmente, como sempre, ele simplesmente decidiu que não queria mais aquilo. Não assumiria mais responsabilidade alguma. Abriu um ciclo e não se preocupou em fechar, tendo como resultado seu pior momento de depressão, a destruição de tudo que construiu e a decadência de seus planos. Meses depois, a minha madrinha pediu que saíssem de lá para que ela pudesse reformar, porque estava em condições lastimáveis aquele apartamento. Ela alugou um outro lugar e assim começou a investir aos poucos na reforma. Eles tinham muitos bichos e quem tem pet sabe os cuidados que demandam. E infelizmente eles não tinham condições. Então, só para que vocês tenham noção do cenário, o cheiro das necessidades dos bichinhos ficou impregnado, junto ao cheiro de gordura, porque o meu primo mais velho tinha um forno industrial dentro do apartamento. A fiação estava destruída e só não pegou fogo por muito pouco. Olha, Ana, a situação era tão difícil que o próprio pedreiro disse que só entraria depois de uma faxina. Nesse dia, o pedreiro ouviu uma batida muito forte lá dentro, mas o apartamento estava vazio. Não sabíamos ainda, mas aquilo que ele tinha simplesmente deixado para trás, o altar, estava prendendo algo ali. E assim começaram a acontecer coisas estranhas, como pessoas que passaram na rua e viram um homem de chapéu preto na janela. Ou vizinhos que escutavam barulhos estranhos por lá. Assim, depois que a reforma iniciou, tudo começou a dar errado na vida da minha madrinha. Nada ia para frente e assim permaneceu até ela fazer uma limpeza espiritual, que depois acabamos descobrindo ser só paliativo. Não só eu, mas outros parentes víamos pessoas na casa dela. Tínhamos sonhos violentos ao dormir lá e quando isso parou, achamos que tudo estava bem, mas não estava. Capítulo 4. A visita, a mediunidade e o desfecho. Há aproximadamente 2 semanas, eu, minha madrinha, minha irmã, minha prima e sua noiva fomos visitar o apartamento que já está praticamente finalizado.
Digo praticamente porque só falta a parte elétrica, que há mais de 1 ano está paga, mas sempre acontece algo que inviabiliza que a obra se finalize. Minha prima, até então, pretendia se mudar para lá assim que casasse e assim se livrar do aluguel. Mas quando entrei lá, tive uma sensação estranha. Honestamente, Ana, eu não escondo quando sinto algum desconforto e fui logo falando que eu estava sentindo algo errado ali. Foi uma sensação que eu nunca tive antes. A palma da minha mão esquerda ficou muito vermelha e muito quente e tive uma sensação que não era bem formigamento na parte oposta à palma. Eu sentia por dentro uma agonia muito grande, uma sensação de peso nos ombros. Até então, minha irmã, que não estava sentindo nada, começou a ficar mal fisicamente, cansada, com os olhos baixos e muito, muito cansada. Antes que pudéssemos sair de lá, eu ainda ouvi um barulho alto no quarto, como de um soco na janela, que ninguém mais ouviu. E a sensação ruim só passou depois que eu fiquei por horas embaixo do chuveiro. Nessa mesma semana, as coisas começaram a desandar para minha prima e sua noiva, que tiveram o carro batido em um acidente leve. Minha madrinha voltou a ter problemas financeiros e com plano de saúde, e felizmente eu e minha irmã não tivemos nenhum problema. Ontem minha madrinha me ligou angustiada. Disse que os vizinhos estavam contatando ela, dizendo que iam chamar a polícia para arrombar o apartamento, porque agora eles ouviam murros na parede, sons de gritos e choro muito altos. E um conhecido disse que viu novamente esse homem de roupas e de chapéu pretos na janela. Disseram que não tinha hora e que já não aguentavam mais. Não tinha hora, isso acontecia a qualquer momento e eles não aguentavam mais. Minha tia Elisângela admitiu que via vultos lá antes de se mudar e que sabia que o meu primo tinha deixado lá estava zangado e que acreditava que existiam também outros espíritos errantes que seguiram o meu primo, pois ele tem mediunidade e, além de não se cuidar, ele bebia muito. A única coisa que pude fazer foi pedir à minha tia que chamasse um pai de santo para ver o que exatamente estava ali, para tentar retirar de lá. Toda vez que eu falo desse episódio ou penso nele, aquela sensação volta. Ontem tive pesadelos novamente. Ainda estamos aguardando esse desfecho, mas garanto que mesmo depois que o trabalho necessário for feito, eu nunca mais boto os meus pés lá. Depois de ter sentido o que eu senti, acho que eu não consigo. Um beijo a todos e rezem por nós. Um beijo para você, muito obrigada. Gente, que tenso, olha só. E aí junta essa falta de cuidado, porque eu soube, né, que esse desleixo com as coisas mesmo, com o seu ambiente, falta de limpeza, falta de organização, né? Esse desleixo, essa bagunça que você deixa no seu ambiente físico mesmo, isso também atrai espíritos baixos. E aí junta um monte de coisa, um altar que ele criou para uma entidade e depois simplesmente abandonou, falou, não quero mais. Ele talvez já tivesse chamado ele ali para dentro e o prendeu ali sem querer. E como ela disse, outros espíritos que acompanhavam ele por ter mediunidade e não estudar sobre isso, não trabalhar com isso, né? E aí tem a bebedeira e tudo mais, então tudo acabou deixando ali. Parece que atraiu espíritos para aquele lugar e eles estão presos ali. E não estão nada legais, não. Estão tristes, estão densos, estão com raiva, vai saber. Então, eu acho que alguma coisa realmente tem que ser feito ali, né? Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!